Oi, oi, que bom que esse vídeo encontrou você. Eu espero que você fique aqui comigo pelo menos um pouquinho. Hoje, o tema que eu estou trazendo aqui, ele se chama Direito à Preguiça. O Direito à Preguiça, ele é uma obra, na verdade, que eu queria muito, muito falar sobre, conseguir trazer pelo menos alguns pontos aí para essa conversa, que é extremamente difícil porque hoje a gente tem que prender a atenção das pessoas em alguns segundos, né, aqui nas redes sociais, porque senão você já passa para o próximo conteúdo. E infelizmente para eu ter essa conversa, eu preciso bem mais do que alguns segundos, tá? Então, se você ficar aqui comigo um pouquinho, eu já vou me considerar um mega vitorioso. Eu sei que muita gente já está revirando os olhos, já tá passando pro próximo, pensando, ai, que esse moleque chato tá vindo, né, perturbar no meu vídeo de novo. Hoje eu queria falar muito sobre essa obra, mas o que eu vou falar dela e o que a gente vai conversar, ela não saiu da minha cabeça, tá? Da minha cabeça de vento. Eu vou embasar ela com algumas outras obras. Para falar de Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, que, cara, é uma dos meus livros favoritos. Eu acho que não só socialmente falando, mas o Direito à Preguiça, ele me transformou muito, assim, né, como ser humano, como trabalhador, como ser coletivo, como ser social, né? Ele é um livro curto, mas ele é tão poderoso, ele carrega uma mensagem tão forte, tão clara, que ele acabou sendo um norte para a minha jornada de tanto de saúde física quanto de saúde mental. Então eu acho que ele foi um grande divisor de águas assim na minha vida. Então é um livro que eu tenho imenso carinho e eu amo falar sobre ele. Mas para falar sobre ele, eu preciso complementar com uma outra obra, que é essa daqui. Ela chama Sociedade do Cansaço. Ela foi escrita pelo Byung-Chul Han, e apesar de ser uma obra mais filosófica, ela é extremamente leve e fácil de ler, tá? Leve eu digo no sentido de leitura, porque de conteúdo ela é bem pesada. E não teria como eu falar do direito à preguiça hoje sem trazer como embasamento a Sociedade do Cansaço. E também, para me ajudar nessa conversa difícil que a gente vai ter, eu também trouxe uma matéria da revista Jacobi, que foi publicada no mês passado, e é um artigo incrível, muito bom, muito, muito bom de ler, que se chama Poderíamos Trabalhar Menos. Ele foi publicado no dia 14 do 4, e eu vou deixar o link aqui, se você quiser dar uma lida nele, ele vale super a pena. Portanto, eu vou começar fazendo a leitura aqui de um trecho da página 17 para poder começar a falarmos sobre as ideias centrais desse livro incrível que você vai ler, né, as fast as possible. Página 17. Então, os socialistas revolucionários, eles têm de retomar o combate que os filósofos e panfletários da burguesia travaram. Tem de tomar de assalto a moral e as teorias sociais do capitalismo. Tem de aniquilar, na cabeça da classe chamada a ação, os preconceitos semeados pela classe dominante. Tem de proclamar, na cara das baratas da sacristia de todas as morais, que a terra deixará de ser o vale das lágrimas do trabalhador. Então, assim, a gente já começa muito forte aqui, né? Com uma temática bem revolucionária, mas que não deve te assustar de início, não, tá? Porque a ideia aqui é bem simples, tá? A gente vai falar sobre o que a gente conhece muito bem no nosso dia a dia, que a gente conhece há muito tempo, que são os conflitos de classes. Quando eu falo em conflito de classes, eu estou falando de como existe uma classe dominante e como ela se comporta e trata as demais classes que
estão abaixo dela e não possuem o mesmo poderio, seja ele financeiro ou não. Então, assim, existe um conflito, né? Esse conflito é tão antigo quanto a humanidade. Então, a gente falar em luta de classes, falar em conflito de classes, é falar mais antigo do que o próprio ser humano como ser social, né? Ser que se organiza coletivamente. Então, a gente não percebe, né? A gente não percebe que existe uma classe dominante. Né? Isso se esconde muito fácil, isso se mascara muito fácil no nosso dia a dia. Porque hoje a gente convive com pessoas de diferentes classes, né, no nosso dia a dia. Por mais que não seja tão comum. Mas acaba que essas pessoas, às vezes, elas se mascaram bem, porque quem pertence a uma classe dominante, ele não chega para você e fala, pô, eu sou a classe dominante, né? Jamais ele vai falar isso para você. Ele, geralmente, ele se porta normalmente, né? Conversa normalmente, você consegue ter uma existência com pessoas de classe superior à sua. Porque essa pessoa ela não grita, né, aos quatro ventos que ela pertence a uma classe dominante. Né? Isso já está intrínseco, isso já está conectado dentro da nossa raiz social. Né? Então isso já acontece de formas que a gente não percebe mais. Então, por isso que eu falo que essa conversa é muito difícil, porque é muito difícil eu nomear aqui e falar, uma classe dominante. Eu estou colocando uma classe dominante como a sua maior inimiga, e você não conseguir ter claro, né, para você quem que é, como que eu vou personificar isso para você, quem é essa classe dominante? É só você que pode fazer isso. Então, você fala, ai, mas, porra, Thiago, que assunto chato, ai, que classe dominante o quê? Não sei. Mas, assim, pega o seu dia a dia. Vamos ser o mais claro possível, o mais simples possível. Pega o seu dia a dia aí, de trabalho, o seu dia a dia da escola ou seu dia a dia mesmo dentro da sua família, né? Pega esse exemplo aí, pega esse exemplo da sua própria rotina. Você já vai conseguir identificar algumas situações onde existem pessoas que estão em uma posição dominante sobre você. Então, no seu trabalho isso é fácil, você consegue enxergar quem são as pessoas dominantes em relação a você. Seja um chefe, um supervisor, um diretor, né, ou mesmo um proprietário da companhia que você trabalha. Você tem essa visão clara porque ela é muito, né, ela é muito transparente no meio produtivo. Agora, dentro de casa, né, no lugar que você estuda, ou mesmo no lugar que você mora, acaba que isso é um pouco mais difuso, né? É bem mais complicado você conseguir definir quem são as pessoas dominantes. Então, super simples. Se você for mulher, por exemplo, e estiver conversando com um homem, vamos supor que você vira e fala para ele, putz, vocês estão marcando alguma coisa. E você vira e fala para ele, nossa, não tô confortável de ir lá porque a gente vai sair tarde e eu fico com medo de voltar para casa sozinha. Você fala isso para ele vira para você e fala, nossa, como assim? Larga a mão de ser medrosa. Eu cansei de subir e descer aquela rua, aquele bairro, tarde da noite, nunca aconteceu nada comigo. Né? Você está exagerando. Então aqui a gente já tem uma posição onde alguém é dominante. Por quê? É fácil para o homem falar que ele pode se deslocar pela rua. Eu falo isso o tempo todo. Falar, mas eu ando no meu bairro de boa, nunca aconteceu nada comigo. É diferente de uma mulher andando sozinha. Né? É óbvio que ela vai sentir medo. É óbvio que ela vai sentir possibilidade de ameaça. Porque ela sabe a fragilidade que ela está exposta diante da nossa sociedade. Ela sabe o que pode acontecer com ela, o que um homem pode não enxergar da mesma forma, né? Então aí a gente já tem uma situação muito clara de quem está dominante nesse cenário, desse pequeno exemplo que a gente está falando. Então é muito fácil para esse homem do exemplo julgar essa mulher. É muito fácil para ele falar, putz, não, vou insistir, você vai sim. Não tem nada a ver com o que você está falando. Pô, você está falando besteira. Então, é muito fácil para ele tomar essa posição, porque não é a realidade dele. Provavelmente não vai acontecer com ele, é mais difícil, né? Então, você, num momento como esse, você como mulher, você vai parar e pensar, putz, ele não entende. Né? Só eu entendo, só ela entende.
né? Eu não vou entender, você que é homem não vai entender, mas ela vai entender, né? Então aí que a gente já consegue colocar a primeira situação. Vamos trazer para outro exemplo, dentro de uma faculdade, de uma escola. Vamos dizer que você sabe que tem um aluno ali que, putz, você trabalha e ele não, né? E aí vocês pegam uma matéria que, meu, tem muito conteúdo, é muito desafiadora, é uma matéria que pode custar a sua bolsa de estudo, ela pode custar o seu ano, né? Ela pode custar suas notas, ela pode custar uma oportunidade de trabalho no futuro, e você quer se dedicar, mas você trabalha, você se desloca, você não consegue dedicar tempo, enquanto um outro aluno que não trabalha, porque seja ele sustentado pelos pais ou não, ele tem tempo para se focar, para estudar, para descansar, né? Então vocês dois não estão numa situação de igualdade, né? Ele está numa situação dominante perante você. Então é muito fácil vocês sentarem um na frente do outro e ele virar e falar assim: mas cara, dá para estudar, dá para você fazer, né? É só você fazer, ignorando todo o contexto que existe e que você passa, né? Eu acho que essa trava, cara, essa trava é muito difícil de tirar das pessoas, porque é muito difícil a pessoa ter empatia pelo outro já, né? No período que a gente vive, então, isso é praticamente uma tarefa impossível, fazer com que o outro tenha empatia por você. É, mas a visão que você tem que ter, eu acho que não precisa nem ser empática, né? É uma visão de raciocínio lógico, é uma visão de realidades, né? Não dá para eu sentar um homem hétero sexual com um homem homossexual e falar, putz, vocês estão num pé de igualdade, porque a gente não tá, né? A gente não tá. É óbvio que um homem homossexual ele se sente ameaçado e ele se sente mais alerta para o dia a dia, para conseguir um emprego, para se portar dentro de um emprego ou de um local que ele frequente, do que um homem heterossexual, né? É diferente. É muito difícil você colocar essas duas realidades uma na frente da outra e simplesmente a visão dominante dizer que não, você está exagerando, entendeu? Não tem por que ter medo, não acontece comigo, não vai acontecer com você, né? Vamos resumir tudo numa frase. Então eu acho que é um pouco disso que eu li aqui na página 17. É como a gente não consegue tomar da classe dominante a questão do trabalho, por exemplo. A gente não consegue tirar da burguesia a visão do trabalho que é difundida hoje na sociedade. Qual que é a única visão existente sobre trabalho hoje nos países capitalistas os quais eu e você vivemos, né, em um? É que o trabalho vai te gerar frutos que vão te gerar consumo, que vai te gerar ascensão social, né? Então, o excesso de trabalho é responsável pelo excesso de prazer, de poder, de dinheiro, de consumo, de tudo, né? Essa é a ideia que é vendida pela classe dominante para você hoje, né? E é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. Que a gente sabe que a gente pode se doer, se matar de trabalhar, se amassar de trabalhar. Que muitas vezes passa ano, entra ano, e você ainda está tentando se equilibrar, você ainda está tentando, tipo, fazer o básico, você está tentando ter um CEP próprio, né? Às vezes passa anos pagando aluguel. Então, cara, é muito importante entender que a gente precisa tirar essa dominância de discurso das pessoas mais ricas, né? Eu preciso tirar isso deles, eu preciso tirar isso dos burgueses, porque eles estão nos enganando, né? Eles estão nos enganando dizendo que nós podemos traçar o mesmo caminho que eles. E isso não é verdade, né? Eu acho que isso fica muito claro quando a gente chega numa certa idade. Então, é uma trava difícil. Aliás, é uma trava impossível de tirar das pessoas, porque a pessoa já torce o nariz, a pessoa já fala, não quer se esforçar, é vagabundo, putz, é ideia de comunista, porque onde já se viu, claro que se eu trabalhar eu vou melhorar de vida.
eu acho que existem situações. Vamos voltar ali das pessoas dominantes e as pessoas não dominantes em outros cenários, como eu coloquei, homem e mulher, homem hétero, homem gay, estudante que trabalha, estudante que não trabalha. Bota isso nessa dualidade, nesse enfrentamento dos dois lados. Então, vê, se você colocar isso nesse enfrentamento, e você vai conseguir entender. Né? É isso que eu quero transmitir para você hoje. Tá? Que você coloque sempre esses discursos, quando chega um discurso que você não consegue perceber se ele é dominante ou não, basta você se colocar nessa cadeira contra a pessoa que está falando, né? E aí você vai conseguir entender se opa, isso faz sentido, é verdade, eu concordo. Ou então, não, realmente, eu estou viajando na maionese se eu estou achando que eu vou comprar a ação da Netflix e vou virar o próximo Warren Buffett, né? Então, eu estou viajando na maionese. É mais ou menos isso que eu preciso que você tenha em mente. Aí, partindo dessa ideia, primeiro, né, da classe dominante que vende um discurso, a gente entra na segunda parte, que seria o culto ao trabalho, né, que acho que é um dos alicerces mais fortes de direita preguiça, que é a crítica ao culto do trabalho. E é a positividade tóxica que a gente tem em Sociedade do Cansaço, que eu vou tentar fazer o crossover aqui, tá? Essa sessão ela começa com o Paul Lafargue falando que uma estranha loucura ela está possuindo as classes operárias das nações em que reina a civilização capitalista, né, como a nossa. Essa loucura ela arrasta na sua esteira misérias individuais e sociais que, há séculos, estão torturando a humanidade. Essa loucura é o amor ao trabalho, é a paixão furiosa pelo trabalho, que leva ao esgotamento das forças vitais do indivíduo e de suas proles. Em vez de reagir contra essa aberração mental, sacerdotes, economistas e moralistas tornaram o trabalho sacrossanto, cegos e limitados. Quiseram ser mais sábios que o seu Deus. A crítica aqui, ela começa exatamente na parte de que como é vendida a ideia de trabalho para nós, que somos operários, né? Vamos dizer, primeiro, mais importante, que você é uma pessoa que vende a sua força de trabalho, tá? Se você não possui um meio de produção, se você não possui uma herança familiar que vá te manter sustentado pela sua existência, a existência da sua prole, então você vende trabalho, então você é um operário. Não importa se você é um médico, não importa se você é um cirurgião, um neurocirurgião que faz muito dinheiro, né? Se você depende do salário que o seu trabalho gera, o dinheiro que o seu trabalho gera, então você é um proletário, né? Você é um operário, por assim dizer. E aqui o Paul ele traz que já naquele tempo, né, gente? Já naquele tempo já era possível entender que era vendida essa paixão furiosa pelo trabalho, que é do tipo, o ser humano é um ser de trabalho, o homem é digno se ele é um homem que trabalha a exaustão, tá? Eu não estou falando aqui, a crítica aqui, ela não é sobre uma pessoa que não gosta de trabalhar contra uma pessoa que gosta de trabalhar. Não existe isso, né? A crítica aqui é a pessoa que vai passar a vida inteira, muitos anos e décadas, produzindo incessantemente, e a qual ela não consegue parar para aproveitar o fruto do trabalho dela, né? Essa pessoa ela vai existir, ela existe única e exclusivamente como um fator de produção. Então, você é parte de uma fábrica, você é parte de uma esteira. Então, você não existe como um ser social, como um ser pensante, como um ser de descanso, de lazer. Você existe apenas como um ser de trabalho. Você existe para produzir. Você é um insumo, né? Vamos dizer assim. Você é um insumo.
E aí é aqui que a gente consegue fazer uma ligação muito, muito forte com Sociedade do Cansaço, principalmente aqui na página 19, aqui, onde o autor ele fala assim: a violência da positividade, ela não pressupõe nenhuma inimizade. Ela desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Então, o que ele está falando aqui? Não existe um inimigo mais que causa a minha aflição. A minha aflição ela é causada por mim mesmo, porque a sociedade ela é permissiva e ela está pacificada. Então, não há conflito, né? Não há conflito nessa sociedade. Então, quem que vai ser o capataz? Quem que vai ser? Você entende? É muito difícil você identificar quem que é o seu algoz. Vamos usar essa palavra. Então, assim, antes, há muitas décadas atrás, era muito comum que existisse a figura do capataz, né? Então é aquele cara que ficava nas fábricas gritando com os operários, né? É aquele chefe que humilhava as pessoas e era aquela coisa bem. Como que eu vou explicar? É aquela coisa bem escravidão mesmo, né? Então as pessoas, elas conseguiam se juntar contra uma figura em comum, né? Elas tinham um capataz para odiar, elas tinham um algoz para temer. Então elas se juntavam, né? Os trabalhadores de uma fábrica, eles poderiam se juntar no fim do expediente para tomar uma cerveja e eles iam falar o quê? Eles iam falar, putz, esse cara tá destruindo a nossa vida, pô, ele tá acabando com a nossa vida, ele maltrata a gente e tal. Existia uma união contra um inimigo, né? Esse inimigo era um capataz, era muito fácil de identificar. Hoje em dia, né, que Sociedade do Cansaço traz? Quando ele fala da sociedade permissiva e pacificada, ele fala que não existe mais a figura do capataz, né? Nós mesmos somos os nossos capatazes, né? A gente não é mais uma sociedade de disciplina. Então, assim, você está lá na escola, quando você era criança, você estava na escola, tinha aquela professora que era extremamente rigorosa e você não podia conversar e todo mundo obedecia. Então, as pessoas temiam aquela figura, né? E hoje não existe mais. Então, é isso que ele quer dizer com uma sociedade permissiva e pacificada. A sociedade do século XXI, ela não é mais uma sociedade disciplinar, ela é uma sociedade de desempenho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você, hoje, quem explora você hoje é você mesmo, né? O capitalismo, ele conseguiu trazer a figura do capataz para nós mesmos. Então, Thiago, eu vou me cobrar. Eu vou falar, caramba, se eu não produzir mais, eu vou ficar desempregado. Se eu não investir em melhoria na minha educação, eu não vou conseguir ter trabalho. Então eu vou passar fome. Nossa, tem muita gente de olho na vaga que eu trabalho hoje. Caramba, eu tenho que entregar então cada dia mais. Eu não posso baixar a guarda nunca, porque se eu baixar eu vou ser substituído. Então eu mesmo virei meu capataz. Eu estou lá me açoitando e me cobrando para entregar cada vez mais. Só que o ser humano ele tem um limite. Ele tem um limite físico, ele tem um limite mental, né? Eu não consigo desempenhar sempre. Então, essa sociedade do desempenho que o Sociedade do Cansaço traz é exatamente isso. Quanto isso está vindo nas últimas décadas e quanto isso está chegando no teto. Porque a gente não consegue mais desempenhar. A gente chega, desempenha 365 dias por ano. Aí no ano que vem você tem que desempenhar acima disso. Então chega um momento que você colapsa, porque você não consegue, né? E aí é o link com o direito à preguiça, porque para você desempenhar mais, significa que eu preciso investir mais dinheiro na minha educação, porque não há educação gratuita universal. Significa que eu preciso estar sempre competindo para poder vender o meu trabalho. Para vender o meu trabalho, meu próprio trabalho,
eu preciso competir. Então, isso começa a causar uma série de problemas, né? Dos quais eu posso citar. Existe uma vaga para dois profissionais. Esses dois profissionais vão competir pela vaga. Então, ele vai ter que gastar o próprio dinheiro para se educar, para mostrar que ele é melhor do que o outro concorrente à vaga. Ele vai precisar diminuir o salário dele, falar que ele aceita trabalhar mais por menos dinheiro, porque ele precisa dessa cadeira, ele precisa dessa vaga, porque ele precisa vender o trabalho. Se ele não vender o trabalho, ele não se alimenta, ele não tem onde morar, né? E isso é cruel. Isso é cruel em todos os sentidos. Mas a gente não consegue enxergar, né? Exatamente por quê? Porque é vendido a ideia nobre de que o trabalho enriquece, de que o trabalho é inerente ao homem e que o trabalho tem que ser feito até a exaustão, né? E é isso que a gente acaba vendo aí, que é uma sociedade cada vez mais adoecida, cada vez mais cansada, cada vez mais violenta, cada vez com menos entendimento interpretativo. Tudo isso é causa, né? Tudo isso é causa do que a gente está vivendo. E é muito difícil, praticamente impossível, né? A gente conseguir identificar isso tão fácil. A gente vai passar por uma parte que ela é mais voltada assim para a exploração, tá? Para a exploração do trabalho, do trabalhador pela classe dominante. Então, assim, essa é uma parte que me dá até urticária, porque ele começa com um ensaio que foi publicado é, por um grande manufatureiro, dono de manufaturas inglês da época. Ela foi escrita em 1770, só para você ter uma ideia. E as ideias que esse manufatureiro ele traz, eu não vejo diferença alguma do tipo de coisa que a gente escuta hoje de muitas pessoas da classe dominante, tá? Então eu vou começar lendo aqui para você. Ele escreve assim, indignado: o proletariado inglês ele enfiou na cabeça que, por ser inglês, todos os indivíduos que o compõem têm, por direito do nascimento, o privilégio de ser mais livre e mais independente do que os operários dos outros países europeus. Então aqui ele estava falando dos operários da Inglaterra, tá? Essa ideia pode servir para soldados, pois estimula a sua bravura. Mas, quanto menos os operários das fábricas estiverem imbuídos dela, melhor para eles e para o Estado. Operários nunca deveriam se considerar independentes de seus superiores. É extremamente perigoso encorajar tais entusiasmos em um estado comercial como o nosso, no qual talvez 7/8 da população possuem pouca ou nenhuma propriedade. A cura não será completa enquanto os nossos pobres da indústria, não se resignarem a trabalhar 6 dias pelo mesmo ordenado que recebem hoje por 4. Eu não tenho palavra para expressar o que eu sinto quando eu leio esse trecho do ensaio sobre negócios e comércio, porque a minha vontade é de construir a máquina do tempo, voltar no tempo, dar um cacete nesse cara, porque ele escreve livremente, ele fala livremente sobre a ideia de que o operário não é gente, né? O operário não é gente, ele é um meio de produção. Então, assim, ele não tem que ser independente. Ele não tem que estar imbuído de ideias que o tornem mais independente ou que o exaltem, entendeu? Ele tem que aceitar que ele está num estado comercial e ele precisa produzir, né? Ele precisa produzir. Então, assim, a economia, como ele fala, a economia, a riqueza, elas não vão acontecer no Estado porque os pobres da indústria não estão resignados a trabalhar 6 dias por semana pelo mesmo ordenado, né? Sem aumento de ordenado. Então, aqui é uma pessoa de classe dominante que não tem medo, não tem filtro de falar o que ela pensa, né? Que é isso que eles realmente pensam. E não vá você pensando que as pessoas da classe dominante que você conhece ou para as quais você trabalha pensam diferente disso, porque não pensa.
né? Esse é que ele teve coragem de falar. E acho que hoje a gente vive numa época, por exemplo, onde as pessoas mais desprezíveis e com ideias mais horrorosas, elas têm a coragem de falar isso e ainda conseguem seguidores, né? Isso é incrível, né? Hoje a gente vê isso bem muito claro. Porque se fosse na época, né? Talvez se fosse hoje, esse cara escrevendo isso, ele ainda ia ter vários seguidores no Instagram. Ele ia ter aqueles, né, o pobre de direita que ia compartilhar o post dele, falando é isso mesmo, a gente tem que trabalhar 6 dias pelo mesmo ordenado de 4, né? A gente teria, não teria? Você deve conhecer vários que iriam compartilhar esse ensaio, mesmo sendo a pessoa que teria que trabalhar os 6 dias pelo ordenado de 4. É, eu acho que assim, gente, para mim é um lema muito claro. É muito claro na minha cabeça que assim, a minha vida não serve ao capital. É o capital que serve a minha vida. Então assim, o capital existe para facilitar a minha vida. Né? A gente vive numa sociedade mercantilista, então eu preciso comprar coisas para sobreviver. Mas eu não vou ser escravo dessas coisas. Essas coisas jamais vão me escravizar. E então elas precisam existir para que eu tenha mais tempo livre, para que eu tenha mais lazer, para que eu tenha mais vida, né? Para que eu possa viver e não o contrário, que é o que acontece, né? E não teria como, porque a nossa sociedade é de acumulação. Então, eu acho que o mais cansativo de ser um economista, de ser uma pessoa de esquerda, de ser um economista de esquerda, é você convencer o seu semelhante que está na mesma situação que você e que ele acha que ele não está na mesma situação, é ele entender que eu defendo o direito básico dele, enquanto ele defende o contrário. Ele defende que nós não tenhamos mais direitos básicos, né? Que são conquistados porque em 1770 um filho da mãe escreveu que, né, a pessoa precisa viver para trabalhar. Ela precisa trabalhar 6 dias e ganhar 4, né? É por isso que a gente luta por direito. Porque a gente não quer mais que ensaios como esse sejam publicados. A gente não quer. E o que vocês fazem? Vocês fazem o contrário. Vocês fazem o contrário. Você, além de publicar, você vai lá e defende, né? Eu fico puto, eu fico fulo da vida com isso. É muito difícil eu não me alterar quando eu falo disso. Mas enfim, o capitalismo ele existe para facilitar a vida do consumidor e não vice-versa. E o que acontece quando você enfia o lucro no meio? O lucro ele corrói tudo que entra lucro é corroído. E eu vou te dar um exemplo perfeito. A tecnologia transformou o consumidor. Então a gente parou de ver TV, porque TV, cara, eu não podia assistir as coisas na hora que eu quero, a gente assistia coisa repetida, demorava para ter novidade, tinha comercial. Então, foi criado o streaming. Né? O streaming é a tecnologia. Então, agora a gente vai poder assistir o que quer. Essa é a evolução. O que vem acontecendo, tipo, menos de 10 anos depois da popularização dos streamings? Eles estão voltando a ser uma TV, porque eles estão começando a pôr plano de propaganda, eles estão começando a pensar, botar propaganda durante a série mais de uma vez, várias vezes. Quem tem alguns streamings sabe do que eu estou falando. Não só quem tem plano mais barato para ter comercial, mas plano normal também, tem comercial, você dá pausa, tem publicidade, começa-se a ter menos conteúdo, mais conteúdo repetitivo, começam a explorar mais conteúdo ao vivo. Então, assim, o streaming, que é a tecnologia que seria para nos libertar da TV, ele está se tornando uma TV, porque ele precisa de lucro. Né? Quando ele para de ter lucro, a ideia é maravilhosa, até ela não ter lucro. Quando ela para de ter lucro, ele volta. Né? Tudo se retrocede quando não há lucro. Essa frase, assim, leve para a vida, porque ela é real. E acho que o streaming é o melhor exemplo disso. Então ele seria um produto que, porra, é moderno, que vai fazer o consumidor mudar. E agora a gente está voltando para o que a gente era, uma televisão com excesso de comercial, com excesso de conteúdo travado, ao qual você precisa pagar, como era com o pay-per-view,
né? A gente volta. Porque o lucro que dita, não é a sua necessidade, não é a tecnologia, a evolução da humanidade, não é o lucro. Se não tem lucro, vai voltar a ser como era e como tem que ser, né? Eu acho que essa ideia e essa análise, quando você bota a análise do streaming, ela fica clara. Para mim, ela fica clara como água. E aí eu já consigo trazer uma ponte para a última parte desse vídeo, que, né, ninguém deve estar assistindo mais, então eu estou aqui falando sozinho, que é a parte da tecnologia. Então, eu vou começar só fazendo uma leitura aqui da página 47, porque ela vai trazer um exemplo disso de forma maravilhosa. Aqui. Vou ler para você. Uma boa operária, ela tricota apenas 5 malhas por minuto no fuso, enquanto um tear circular, que é uma máquina, ele faz 30.000 no mesmo tempo. Cada minuto da máquina equivale, portanto, a 100 horas de trabalho de uma operária. Ou então, cada minuto de trabalho da máquina corresponde a 10 dias de descanso para a operária. O que vale para a indústria de malhas vale mais ou menos para todas as indústrias renovadas pela mecânica moderna. Mas o que a gente vê? A gente vê que à medida que a máquina se aperfeiçoa e executa o trabalho do homem com rapidez e precisão maior, o operário, em vez de prolongar o descanso, redobra o ardor e passa a rivalizar com a máquina, em uma concorrência absurda e assassina. Então, assim, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a tecnologia, ela nem sempre, ela nunca, na verdade, a tecnologia não vai fazer você trabalhar menos, né? Então, quando a gente ouviu aquele grande entusiasmo com a inteligência artificial, que automaticamente gerou o debate de que a inteligência artificial vai pegar o seu emprego. Eu não vou discutir isso porque eu não tenho embasamento nem teórico, nem de pesquisas, nenhum tipo de pesquisa para falar sobre, então eu não vou falar, não vou abrir a boca sobre isso, mas o que a gente vê é que a gente passa a concorrer com a inteligência artificial, porque a gente aprende a usar ela, a gente usa ela a nosso favor, e a gente passa a tentar mostrar mais trabalho, porque o medo de que ela me substitua é muito grande. Então eu passo a rivalizar com ela, por mais que eu use para o meu auxílio. Então eu passo a trabalhar mais, eu passo a mostrar mais, eu passo a tentar produzir de outra forma, eu passo a investir o meu dinheiro, da qual é fruto da minha venda do trabalho, para tentar buscar uma outra carreira, estudar uma outra coisa. Aí vem o medo, vem a ansiedade, né? A gente tá com 40, 50 anos e não saber como que vai ser como que a gente vai poder vender nosso trabalho para sobreviver quando a gente estiver com 50 anos. Então, a tecnologia, ela passa a ser uma concorrente, né? Ela não me traz, ela deveria me trazer descanso, mas ela não me traz, ela acaba me trazendo mais estresse, ela acaba me trazendo mais concorrência. Eu preciso concorrer com uma máquina. Além de concorrer com os meus semelhantes para poder vender o meu trabalho, eu tenho que concorrer com uma máquina, né? Para que ela não me substitua. Então, é isso que ele quer dizer com essa concorrência. Aí eu faço uma ponte para trazer o artigo da Jacobina que eu citei para você, que vale muito a pena você ler, e ele fala sobre como os americanos passaram a trabalhar menos no pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 80, né? Realmente houve um crescimento muito grande de riqueza, de classe média, né? As pessoas elas conseguiam manter uma família com apenas uma pessoa trabalhando, que o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa, né? E ele conseguia manter a família, ele conseguia ter um endereço, ele conseguia ter propriedade, eles conseguiam consumir. Isso tudo foi uma era de ouro do capitalismo, que foi da Segunda Guerra até a década de 80. Então, realmente, o americano ele passou a trabalhar menos nesse período, né? Só que, a partir da década de 80, a gente tem o inverso de tudo isso. Tudo isso começa a se degringolar
e as pessoas voltam a trabalhar mais. Só que pior, as pessoas de rendimento mais baixo, né, as pessoas mais pobres, elas passam a trabalhar muito mais para conseguir sobreviver, né? Enquanto as pessoas que possuíam mais renda, já eram mais ricas, elas passam a trabalhar mais para adquirir status ou para acumular mais capital. Né? Então, é mais ou menos esse cenário que o artigo da Jacobina traz, né? A partir da década de 80. E isso não parou, né? Até hoje. A gente vê o quanto a gente vem trabalhando mais ano após ano e o quanto a gente começa a ser cobrado por mais trabalho, o quanto possuir mais descanso, mais tempo de descanso, ele torna-se uma ofensa muito grave quando você fala que você quer descansar. Por a gente ter atingido um nível tecnológico muito alto, a gente deveria estar falando em redução de jornadas, a gente deveria estar falando em trabalhos mais fáceis. Mas não, é o contrário. A gente está falando em trabalhar mais, né? Tem um economista, o pai da economia keynesiana que a gente fala, que é o John Maynard. Ele fez um estudo há 100 anos atrás dizendo que os nossos netos trabalhariam menos, né? Que a humanidade ela atingiria um nível de produtividade que a permitisse trabalhar menos de 30 horas por semana, né? Que seria comum que a gente tivesse jornadas de trabalho de 30 horas, de tão alto o nível tecnológico que a gente atingiria. E eu acho que o John Keynes, ele tá se revirando no túmulo agora, porque não foi isso que aconteceu, cara. Eu sinto muito, mas não foi isso que aconteceu, foi totalmente contrário, totalmente contrário. A tecnologia fez as pessoas trabalharem cada vez mais, tanto nos seus horários de trabalho, quanto nos seus horários de lazer. Eu sou exemplo disso, eu tô aqui gravando um vídeo, né? Eu tenho um canal de finanças, eu tento manter isso funcionando. Esse é o melhor exemplo. A gente usa o nosso lazer também para continuar trabalhando, porque a gente tem medo do amanhã, a gente tem medo do que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai estar dependendo de um assistencialismo, se a gente vai ter condição de bancar a própria saúde, a própria família, né? Então isso é uma coisa que causa muito estresse, muita ansiedade nas pessoas. Eu acho que por isso que a gente tem ficado tão doente, né? Dentro desse pensamento, eu acho que, mais uma vez, eu vou trazer o início do vídeo, o primeiro tópico, sobre a gente colocar quem é dominante, né, numa cestinha diferente da nossa realidade. Porque quando eu falo, pô, trabalhar muito, pode vir aqui alguém, cara que é um gerente financeiro de uma empresa grande, colocar, putz, mas eu amo meu trabalho e é isso mesmo, eu gosto de trabalhar 20 horas por dia. Cara, ótimo. Mas assim, você é um gerente financeiro que trabalha no ar-condicionado, no computador, com a maquininha de café do lado. Legal, você trabalha 16 horas. Agora, você quer comparar com um turno de 16 horas dentro de uma fábrica quente, barulhenta, você usando força manual, você ali atrás de um balcão de loja, fritando hambúrguer. Imagina você, um gerente financeiro trabalhando 14 horas e um cara fritando hambúrguer trabalhando 14 horas. Olha a diferença física, né, de estar de pé o dia todo, de lidar com pessoas o dia todo, né, pessoas que vão te maltratar, pessoas que estão tendo dias ruins, pessoas que não têm empatia por você, pessoas que vão reclamar do serviço e você é a única pessoa que está ali na frente para ouvir, né, que está ali sentindo o calor da fritura, respirando fumaça, né, de pé, numa roupa desconfortável, mexendo com dinheiro. É muito difícil, né? Não dá para pôr na mesma cesta. Você concorda comigo que não dá para pôr na mesma cesta, né? O que dá para pôr na mesma cesta é que toda essa produtividade que vem acontecendo na humanidade desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele gerou muita riqueza, né? O mundo produz cada ano mais riqueza. Só que essa riqueza, dos anos 40 para cá, elas seguem concentradas em 1% da população mundial.
Então, não importa que a gente teve 70 anos de produção recorde de riqueza. Em 70 anos, continua nas mãos de 1% das pessoas. Então, quando eu vou falar para você que você precisa ter consciência, não é só uma. Ai, não é só um esquerdista enchendo o saco. É tentar botar na sua cabeça que você tá do lado mais frágil. Você tá junto comigo do lado dos 99%. Basta um espirro do capitalismo, uma crise climática, para que eu e você a gente não tenha onde morar, a gente não tenha como trabalhar, a gente não tenha como gerar nada, né? Então, assim, vamos se pôr, né, nesse lugar, vamos se pôr nessa, né, dentro dessa análise, faz esse exercício aí, tenta entender o que eu tô falando e, pelo amor de Deus, leia Direito à Preguiça, tá? Fica a minha recomendação aí. Acho que esse vídeo já ficou muito longo, com certeza ninguém acompanhou até o final, mas tá, minha parte tá feita, tá tudo certo. Um beijo, até a próxima.